E a gente começa o dia com os destaques da capital federal. De lá, Catarina Martorelli traz a agenda do dia. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. O fim de semana está começando, mas o assunto frete continua. As empresas que foram multadas pelo Supremo Tribunal Federal por obstruir vias durante a greve dos caminhoneiros estão negociando um desconto ou até o perdão total das penalidades junto à Advocacia Geral da União aqui em Brasília. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, disse que ouviu a categoria e vai encaminhar ao STF até o dia 10 de setembro as propostas e reivindicações de todas as empresas envolvidas. Agora vamos falar de dívida. O ministro Blairo Maggi se pronunciou esta semana sobre insolvência empresarial e o risco de se investir. O ministro disse que o excesso de crédito pode ser um problema para o agricultor e reforçou o perigo da generalização de medidas como a recuperação judicial. Blairo Maggi disse que enxerga com cautela esse mecanismo de recuperação judicial para resolver dificuldades financeiras, porque precisa ser bem pensado. Segundo o ministro, o objetivo da medida é ajudar uma empresa em dificuldades, criando condições para ultrapassar o período difícil, mas é um instrumento que deve ser usado com muita responsabilidade para que a amortização de dívida não vire uma dor de cabeça. Ele lembrou também que a atividade do agronegócio não dá respostas rápidas e que é preciso ter muito cuidado ao assumir financiamentos. Eu fico por aqui, um ótimo fim de semana para todos. Catarina Martorelli para o SBA. A ProSoja de Mato Grosso realizou em Cuiabá a primeira feira Armazena MT para buscar soluções para o problema de déficit de armazenagem no estado. Valdir Pacheco tem as informações. Produtores rurais, instituições financeiras e empresas ligadas ao agronegócio mato-grossense se reuniram em Cuiabá no prédio do buffet Leila Maluf para um momento de debate e negócios sobre um tema importante em Mato Grosso, a armazenagem de grãos. O evento reuniu cerca de 300 pessoas. Houve oportunidade de troca de experiências e de dirimir dúvidas sobre financiamento e prospectar negócios. A primeira feira de negócios Armazena MT tem como objetivo fomentar armazenagens no estado de Mato Grosso. Segundo a FAO, há um déficit de 64% na armazenagem do estado. É a primeira semente que é plantada. É o primeiro passo implantado pela ProSoja e com certeza isso aqui vai resultar aí com o decorrer dos anos o aumento no percentual de armazéns instalados nas propriedades, que isso é a segurança dos produtores. Porque nós estamos pleitando por isso e essa é a responsabilidade da entidade, você conscientizar o produtor da necessidade que ele tem para investir em armazenagem. Aproveitar aí que temos um recurso aí, um juro, principalmente para até 6 mil toneladas, diferenciado do juro normal do PCA, que o juro normal é 6% e esse seria de 5,25%. Ou seja, na união de 3, 4, 5 pequenos produtores, onde você consiga montar essa unidade de armazenagem. Ou mesmo um médio produtor que queira implantar um armazém nesse nível de capacidade até 6 mil toneladas, ele vai aproveitar o juro de 5,25%. Dentro do programa para a construção de armazéns, o PCA, que tem recursos do BNDES e do Banco do Brasil, um funding próprio do Banco do Brasil e do BNDES, mas onde todos os agentes financeiros eles podem captar esses recursos do BNDES e aplicar nessa linha de financiamento, se resolveu dar um benefício maior para aqueles armazéns de até 6 mil toneladas. Armazéns menores que podem satisfazer a necessidade daqueles produtores, por exemplo, aqui na realidade fundiária do estado de Mato Grosso, que tem entre 1.500 e 2.000 hectares. A grande discussão sempre foi o tempo de análise do processo de licenciamento pelos órgãos ambientais para a construção de uma unidade armazenadora. Agora, segundo esta superintendente da SEMA, esse processo será simplificado. O processo de licenciamento hoje ele é realizado nos municípios que são descentralizados. Os municípios que participam do consórcio de descentralização, eles já estão passando por capacitação e o licenciamento simplificado vai ser feito, realizado nesses municípios. Os municípios que não têm, ou é feito esse licenciamento realizado aqui em Cuiabá ou nas regionais, no que nós chamamos de as desconcentradas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Secretaria do Estado. Segundo esta gerente do Banco do Brasil, o FCO, Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, no ano passado
foram financiadas 102 unidades armazenadoras no estado. Foi o maior agente financiador de armazéns, né? Então, hoje a taxa está em torno de 5,25. Nós temos o rebate para pontualidade, que gira em torno de 5,15, e o prazo total da linha de 15 anos. Nós temos tendo bastante aceitação do produtor e ainda temos mercado para crescer. O grande gargalo sempre foi aquelas garantias reais que devem ser oferecidas e o produtor às vezes não tinha condições. Você acha que o associativismo, o condomínio de reunir 3, 4 produtores é a saída? É uma das alternativas, porque geralmente o produtor que tem demanda de armazém, ele não vai fazer um investimento tão grande numa área de terceiro. Geralmente é um investimento que ele já chegou num patamar de gestão, né, de nível da atividade que ele tem. A próprio item financiado serve de garantia, sim. Até por causa do prazo da linha, né? É um longo prazo, 15 anos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Um estudo do CPEA mostrou que o açúcar está perdendo vantagem para o etanol nesta safra em São Paulo. Gustavo D'Angelo tem mais informações. De acordo com o CPEA, a vantagem do açúcar em relação aos preços do etanol anidro e hidratado vem diminuindo na parcial desta safra aqui em São Paulo. É um cenário atípico, já que normalmente a venda do adoçante remunera mais as usinas que a do biocombustível. Os pesquisadores do CPEA explicam que esse cenário está atrelado especialmente à baixa no preço do açúcar cristal no mercado interno no correr desta temporada, o que, por sua vez, se deve às quedas externas do adoçante devido ao superávit global da commodity. A Organização Internacional de Açúcar, a OIA, projeta superávit de 6.747.000 toneladas na safra mundial 2018-2019. No acumulado do início de abril até o dia 24 de agosto, o açúcar cristal remunerou apenas 12% a mais que o etanol anidro. Na safra 2016-2017, remunerava 66% e na temporada passada, 50%. Ainda segundo o CPEA, em relação ao hidratado, o açúcar está 17% mais vantajoso na atual safra, sendo que há 2 temporadas estava 75% e na passada 57%. Na semana passada, especificamente, o açúcar remunerou 13% mais que o anidro e 14% mais que o hidratado. Eu volto com vocês aí no estúdio em Campo Grande.